Hello, students, tudo bem? Passando aqui para fazer uma revisão, né, do que a gente viu nas últimas aulas, falando sobre algumas coisas muito importantes, né, que eram os plurais, né, do inglês. A gente viu que tem os plurais regulares e aqueles irregulares, né, nas palavras que nem tem uma forma no plural. E para isso, né, para a gente praticar tudo que a gente viu em sala, eu trouxe aqui um exercício, né, para a gente visualizar um exemplo concreto de como funciona, né, esses plurais irregulares para que vocês possam fazer um exercício, ok? Então, estou colocando aqui um link para a gente poder visualizar como que funciona essa construção, né, do plural. Então, ó, compartilhando aqui a tela. Pronto. Singular and plural nouns. Então, assim como no português, né, a princípio, a gente tem essa construção do plural a partir do S, né, como acontece na nossa língua. Porém, no inglês você tem outras possibilidades, né, que é o que a gente chama de irregular plural, os plurais irregulares, além desses que a gente está acostumado, inclusive no português. Vou dar um zoom aqui para aumentar um pouco a tela. Então, olha só, o exemplo do boats, que é barco, no plural, você tem boats, né? Basta colocar um S ali e já formou o plural. House, houses, cat, cats, river, rivers. Agora, quando você tem terminações em S, X, Z, CH, SH, você vai ter o ES, até porque fica difícil de pronunciar as palavras, né? Quando você tem uma dessas construções com S. Imagina, você tem ali bus. Se você bota mais um S, não muda nada na pronúncia. Como é que a pessoa vai distinguir se você está falando bus com S ou dois? Então, o ES fica mais nítido, né, para quem está ouvindo, que se trata de um plural, buses. A mesma coisa com wish. Se você põe um S ali, não dá nem para pronunciar isso, né? Tenta falar wish, wishes, né? Não dá. Tem que ter uma letra E para fazer a conexão dessa palavra com a letra S, né? Pitch, a mesma coisa. Pitches, né? Lembra do pitch? Quando você apresenta um negócio, um empreendimento em pouco tempo, né? A ideia do pitch, da apresentação comercial, e aí no plural, se você tem dois pitches, né? Então vai ter o E, S também para facilitar a pronúncia. Mesma coisa com box, que é caixa, caixas, boxes, né? O S ali facilitando. No singular, se você tem uma palavra com Y, tem que ter cuidado para ver qual letra vem antes do Y. Porque se for uma consoante, o Y some e vai o I, é S. Olha lá a palavra espião, como é que ficou? Spy. Antes do Y tinha um P. E aí você tira o Y, entra o I, é S. Spies, espiões. Agora, a palavra baby, mesma coisa lá. Tem uma consoante, o B, e aí depois sai o Y, babies, com IS, city, de cidade, daisy, que é margarida, né, aquela flor, a mesma coisa. Agora, se você tem ali uma vogal, por exemplo, boy, né, que é um O antes do Y, é só botar o S, boys, perfeito? Então, tem aqueles plurais que são irregulares, ó, irregular nouns, substantivos irregulares. Woman, que é a mulher, no singular vira women no plural, como se fosse com I. Women. Man, que é bem aberto, vira man, mais fechado. Child, criança, vai para children. Tooth, né, que é o dente, vira teeth. Foot, feet. Person, pessoa, né? Pessoas vai virar people. Leaf, folha, vai para leaves. Mouse, mais, né? Do rato, vira ratos, né? Lembra do Mickey Mouse? Mais goose, que é o ganso, vira geese. Half, de metade, vira halves, porque o F vira VES. Por isso que faca, né? Que é knife, vira knives. Wife, que é esposa, wives. Life, lives. Elf, né? De elfo, vai para Elvis. Loaf, né? Que é um pão, vira loaves.
Potato, terminando com O. Potatoes, com S. Tomato, tomatoes. Olha só, o cactus, lembra? A gente comentou isso na aula passada, falando do exemplo do campus, né, universitário. Campus, singular. Campi, plural. Fungus, fungi, né? Terminação do latim. Núcleos, nuclei. Vimos isso. Syllabus. Aí tem syllabi e syllabuses. Aceita as duas, no caso do syllabus, que é a ementa, né, de um curso, por exemplo. Analysis, essa bem delicada, né, no finalzinho ali. Muda um detalhe, como diagnosis e diagnosis. Oasis, thesis, crisis, né? A pronúncia é praticamente a mesma, né? Você não tem diferença ali. Phenomenon, phenomena. Criterion, criteria. Data, né? Então, são palavras aqui que usam uma terminação do latim. Então, cuidado. Olha lá o que acontece com as palavras que não mudam nada, né? Alguns plurais permanecem da mesma maneira. Sheep, né, de ovelha, continua sheep. Peixe, no singular, fish. Plural, fish também. Deer, né, que é o cervo, aquele bichinho, fica também deer. Species, da espécie, continua species. Aircraft, que é uma aeronave, continua como aircraft. E aí, ó, tem que ter atenção ao que chamam em inglês de agreement. Essa palavra aqui, agreement, é a concordância. Então, em inglês, se você tem, por exemplo, um substantivo que termina em S, mas não é plural, você vai usar o verbo no singular. Aquele S não quer dizer plural. Por exemplo, notícia é news, com S, mas é notícia, não é notícias. Então, se eu quero dizer que a notícia ela é às 6h30, né, na TV, the news is at 6:30. A notícia é às 6h30, ou noticiário, enfim. Mas a questão é que a palavra termina em S, né, e não é plural. Athletics, que é o atletismo. Você quer falar assim, atletismo é bom para pessoas jovens. Vai ficar athletics is good for young people. Você não vai falar are good, né? Então, um detalhe importante. Linguistics, a matéria linguística. Toda matéria, em geral, termina em S. Por exemplo, economia, economics. Linguística, linguistics. Política, politics, né? E aí, o que acontece? Linguistics is the study of language. A linguística é o estudo da língua. Não ficou linguistics are, percebe? Não vai para o plural o verbo. Darts is a popular game in English. Ou seja, dardo, né? Aquele dardo que você joga lá no alvo, é um jogo popular em inglês, na Inglaterra. Só que o dardo, em inglês, ele é darts, com S. Só que é o nome de um jogo, né? Então, mesmo terminando em S, continua no singular os verbos. Perfeito? Vamos lá, então. O último exemplo, trousers, é quando você tem um substantivo no plural e os verbos no plural. Por exemplo, calças, como são duas pernas, né? A gente fala trousers, tanto no inglês americano como no britânico. No britânico é trousers, no americano é pants. O verbo fica no plural. Jeans, a mesma coisa. Olha lá como é que ficou. Her jeans are black. Ou seja, os jeans dela, né, her, são pretos. No Brasil, a gente fala o jeans dela é preto, né? A gente bota no singular. Mas em inglês, não. Glasses. Those glasses are his. Ou seja, aqueles óculos são dele. Percebe? Então, ó, vou deixar esse link aqui para você praticar. Ó, test your knowledge. Então, estou colocando esse link para você fazer o exercício, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou botar esse link lá
na parte dos exercícios, ok? Para a gente poder fazer a correção juntos. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essas questões aqui, igualzinho estão aqui, tá bom? Não vou mudar nada. E aí, eu vou colocar lá no Google Docs, no Google Forms, né, no formulário do Google, para você colocar essas palavras aqui no plural, tá bom? Para a gente ver se você captou esse tema. A gente já falou sobre isso em aula, então aqui é só um resumo, né, para você poder aprofundar, tá certo? E eu quero ver se foi absorvido, né, esse assunto. Então, botei aqui, estou trazendo 6 exemplos, pouca coisa, só para a gente pegar mesmo se já dá para a gente estar confortável com esse tema. Se não der, a gente usa, né, a nossa próxima aula para retomar plural e tirar dúvidas se houver, sem problema algum, tá bom? Então, fiz esse vídeo aqui rapidinho, só para dar uma palhinha, né, de novo sobre plurals, até porque algumas pessoas não estavam na nossa aula de plurais, ok? Então, qualquer dúvida é só enviar mensagem pelo WhatsApp ou por e-mail e a gente corrige juntos, tá bom? Qualquer problema é só me procurar pela mensagem, pela plataforma do ProNCA, pelo grupo, né, do WhatsApp, ou também por e-mail, né? Tem muitas pessoas que gostam do contato por e-mail, e o e-mail também é legal porque ele fica salvo ali, né? Ele não se perde, por exemplo, como no WhatsApp, que às vezes a própria plataforma do WhatsApp apaga mensagens, né? E no e-mail isso não acontece. Então, tem uma camada extra de segurança, tá certo? Então, esse foi o tema. A gente deu uma olhada também em pronomes, tá certo? Vou aproveitar, ó, pronomes, pronouns. Vou compartilhar aqui, até essa tela mesmo, né? Pronouns, exercise. Então, ó, exercícios de pronomes. A gente comentou os pronomes juntos. E aí ficamos, ó, de fazer exercícios aqui, ó. Vou botar exercícios de pronomes também, para vocês poderem fazer essa revisão, tá certo? Então, aqui, ó, um exemplo de exercícios para vocês completarem, ó, frases substituindo essas pessoas aqui por pronomes. A gente viu os pronomes pessoais, vimos os pronomes adjetivos, vimos os pronomes reflexivos, né? Vimos os pronomes objeto, percebe? Então, a gente tem muita coisa para fazer. Então, eu vou fazer uma coletânea, né, de exercícios simples, como esse aqui. Inclusive, vou usar até o exercício daqui mesmo. E aí, vou colocar lá no Google Forms, para eu poder saber, né, quem conseguiu fazer. Como por aqui eu não consigo saber, já que isso aqui é um site livre, eu vou colocar essas atividades separadamente no Google Forms para eu entender quem está conseguindo fazer sem dificuldades, ok? Então, ó, esse aqui já vai para lá, vou colocar essa atividade para a gente poder entender quem captou, né? Então, pronome pessoal, perfeito? Agora vamos para o próximo, né? Além do personal pronouns, a gente viu também o object forms, o pronome objeto, tá ok? Então, o que que eu vou fazer com vocês? Ó, eu vou botar um exercício para vocês colocarem como fica o pronome quando ele vira um objeto. Ó, exatamente igual a esse exercício aqui, você vai escolher qual é a alternativa correta para cada opção, tá bom? E aí, ó, o próprio site ele vai dar um feedback para você, ok? Então, eu vou pegar esse link, vou colocar também nos exercícios lá do Google Forms, tá bom? E aí vou corrigir. Aliás, o próprio site vai corrigir, o que é mais legal, né? Vocês não precisam nem ter o trabalho de fazer correção e vão ter uma ideia de como está a percepção de vocês de pronomes pessoais, tá certo? Então, ó, já peguei aqui o link, deixa eu colar aqui para não perder. Pronto. Maravilha.
Pronto, e aí o link tinha sido esse aqui. Então, vou copiar também o link. Ótimo. E aí, ó, a gente viu o pronome pessoal, pronome objeto, e vimos os pronomes possessivos. Vou pegar um exemplo aqui, ó, de pronome possessivo. O que que nós vamos fazer? Esse aqui não, porque esse aqui está em forma de parágrafo. Eu vou pegar um que está com frases, que está bem simples, e vou deixar lá para vocês também poderem praticar, né? Para ver se fica alguma dúvida. E aí, se tiver dúvida, não tem problema nenhum. A gente vê junto na aula, né? Até porque a aula é para isso. E se continuar com dúvida mesmo depois da aula, eu gravo o vídeo sem problema nenhum. A gente tem um canal no YouTube, né? Onde as nossas aulas ficam gravadas. Então, vocês sempre vão poder ir para lá. Esse curso, gente, ele não está preso, né, às aulas, né? Ele é um curso que ele fica também nas plataformas, né? Ele fica aí nas redes, e eu tenho acesso lá. Então, se você, mesmo após o fim das aulas, tiver dúvida, pode ficar à vontade de perguntar lá nos comentários, né? Porque como o canal é meu, né? Eu consigo responder sempre, né? Eu consigo visualizar, consigo interagir com vocês, né? Deixa eu ver aqui. Ah, bacana. Tem aqui um exemplo bem legal. Para você escolher qual pronome você vai usar. Bem bacana. Você vai usar o pronome possessivo ou o pronome adjetivo. Bem legal esse aqui. Esse aqui é bacana, porque a gente viu, né, se o pronome está no início da frase, se está no final, a gente falou sobre isso. Então, esse exercício está bem legal para captar quem entendeu, né, essa aula. Então, muito legal, vou botar isso também. Né? A aula passada foi uma aula bem rica, né? A gente viu três assuntos diferentes. A gente viu plurais, a gente viu pronomes e a gente fez uma recapitulação dos sufixos, né? Foi uma aula bastante rica, né? Então, tem muito exercício aqui para a gente revisar para o nosso próximo encontro. E aí, ainda tem os pronomes reflexivos. Pronto. Uhum. Tá aqui, pronomes reflexivos. Vou pegar esse exercício também, igual tá aqui, e vou colocar lá no Google Forms para entender também quem captou, quem está com dúvida. Então, até agora a gente já tem três exercícios para a gente poder ver. Ah, não, quatro. Quatro exercícios. Cinco exercícios ao todo, tá bom? Mas como eu sei que vocês têm outras matérias, né? Acho que cinco está de bom tamanho. E cinco exercícios fecha muito bem o conteúdo que nós fizemos de revisão. A gente chegou a fazer prova também, né? E aí eu vou levar uma provinha dessas para a gente olhar junto também. E, além disso, tem sempre, né, aquele momento para vocês tirarem outras dúvidas que possam ter surgido enquanto estavam estudando, né? Então, vai ser uma aula bem para a gente fechar, né, esse ciclo, né? E permanece também um espaço aberto sempre, né, para a gente tirar dúvidas, né, em sala com relação aos assuntos que surgem. Então, já tem os exercícios aqui fechando essa parte de prática. E tem outra coisa que eu queria abordar, que são essas provas, né? A gente falou muito sobre isso, e aí eu vou até mostrar uma dessas provas para a gente relembrar estratégias que a gente pode usar em inglês para fazer avaliações, né? Porque normalmente a gente fala sobre as avaliações de uma maneira muito objetiva, né? A gente vai, faz provas junto, corrige, só que é preciso falar também sobre como fazer provas, né? Para você não ficar restrito a uma prova específica e aí não ter um panorama, né, sobre como fazer provas em geral. Eu lembro que a gente chegou a fazer
questões, corrigir questões e tudo mais. Eu vou pegar aqui, ó. Pegar aqui um exemplo, rapidinho, só para a gente poder ter um panorama de como a gente pode se organizar para fazer uma avaliação de inglês. Pronto, tem uma aqui que é bem objetiva. Tá ótimo, é um bom exemplo para a gente usar. E eu vou levar um exemplo diferente na próxima aula, né, para não ficar com dois exemplos iguais, né? Um exemplo online e um exemplo presencial. Então, deixa eu mudar aqui o compartilhamento para vocês verem também. Deixa eu trocar aqui a aba. Pronto. Acho que agora vocês já estão conseguindo visualizar, né? Então, essa aqui é uma avaliação, gente, da Fiocruz. Olha só que interessante. Essa avaliação de 2020, ela traz aqui, ó, a referência de onde vêm os textos, o que é muito legal, porque se a gente tiver alguma pergunta nesse sentido, já está logo no início, né? Então, e esse é um detalhe importante, né, que já vale aqui como a primeira dica, né, para fazer provas. Preste atenção em tudo que está no caderno. Não apenas nas perguntas apenas, que esse é um grande erro que muitos alunos cometem, né? Candidatos de prova de mestrado, doutorado, processos seletivos de emprego. Qual é o erro, né? Qual é esse grande erro, a grande cilada aí que muita gente cai? Eu próprio já caí nessa armadilha de achar que só as perguntas merecem atenção. Mas isso não é verdade. Às vezes a resposta de uma questão está no rodapé, está nas instruções, está no título, está numa data, está num gráfico. Percebe? A gente fica muito preocupado com as perguntas e o corpo do texto. Mas tem coisas numa prova que são periféricas ao texto, como esses elementos que eu falei: título, subtítulo, rodapé, cabeçalho, data, instruções, gráficos, figuras, né? Tudo isso faz parte da avaliação também. Então, procurem sempre ampliar, né, a percepção sobre o que é leitura no momento de fazer uma avaliação, perfeito? Então, olha, eles já começam aqui com as referências, as instruções, e aqui o cartão resposta, perfeito? E aí, olha só, tem textos aqui, texto 1. Olha só, você tem um texto bem grande, ó, 3 parágrafos bem grandes, 4, 5 até. Se você for ficar lendo esse texto enorme, uma página inteira de texto, para depois ir para as perguntas, você vai perder muito tempo de prova. Então, o que eu quero dizer nessa aula, né, que eu preparei para comentar avaliações? Primeiro, leia as perguntas. Dessa maneira, você dificilmente vai perder muito tempo. Por que eu digo perder tempo, né? Ler texto é perder tempo? Não. Só que se você está lendo um texto sem um objetivo, esse tempo que você está usando na leitura, ele não tem nenhuma aplicação prática. Porque será que você precisa ler o texto inteiro para responder tudo o que está sendo perguntado no texto? Porque muitas perguntas, inclusive, elas citam até onde estão a resposta que elas estão desejando que você localize. Quer ver um exemplo? A primeira pergunta, olha o que está escrito aqui, ó. No segundo parágrafo, gente, se está escrito no segundo parágrafo, quer dizer que o primeiro parágrafo não é importante para responder essa pergunta. Então, às vezes, o primeiro parágrafo é enorme e as pessoas ficam lendo, sabe, 8, 10 linhas, tentando entender cada detalhe sobre um trecho que às vezes não tem uma pergunta sequer na prova. E aí o tempo acaba, o fiscal vem e quer pegar a prova, ele não quer saber se você estava tentando entender tudo, acabou o tempo e é isso. Então é muito importante que primeiro leiam as perguntas. Então essa é a segunda dica, hein? Ó, a primeira dica foi: prestem atenção em todos os elementos de uma prova. Instruções,
título, cabeçalho, rodapé, gráfico, data, elementos visuais, né, como fotos, que pode ter também. Tudo é importante numa avaliação, perfeito? Agora, o segundo ponto, primeiro leia as perguntas, depois leia o texto. Porque quando você lê primeiro as perguntas, acontecem duas coisas. Primeiro, você percebe o que é prioritário no texto, o que é prioritário na sua leitura, a que você deve dar mais atenção. E segundo, você identifica, isso é importante, você identifica palavras-chave. Palavras-chave são fundamentais para que você vá ao que importa na leitura. Lembra que a gente falou sobre estratégias de leitura? Que a gente comentou sobre o scanning, que você vai escanear o texto? Você só pode escanear, você só consegue escanear um texto quando você sabe exatamente quais são essas palavras-chave que são fundamentais para você responder a pergunta. E como que eu vou saber quais são essas palavras-chave para responder a pergunta? Lendo a pergunta. Ou seja, quem lê um texto sem ler as perguntas nem sabe para que está lendo. Está lendo para ler. Se uma prova com um tempo marcado, gente, tem esse tempo usado para ler por ler, você está realmente desperdiçando esse tempo. Por isso é fundamental que você primeiro leia as perguntas para entender o que priorizar, como priorizar e qual estratégia usar. De novo, o que priorizar, como priorizar e qual estratégia usar. O que eu quero falar com isso, né? De como priorizar. Se o texto me pergunta uma data, a gente até já fez esse exercício em sala. Quando foi fundada a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, né? Se o texto pergunta quando, eu já sei que o que eu preciso procurar ali nas palavras-chave, na minha varredura, no meu scanning, são meses, datas, anos. Então, quando eu for varrer no meu scanning, naquela varredura de olhos ali rápido, só para passar o olho no texto e encontrar palavras-chave para responder, eu já sei que eu vou estar procurando datas. Isso vai fazer toda a diferença no meu preparo para encontrar essa resposta. Então, eu já sei como priorizar, de que estratégia eu estou falando. Se é o scanning, se é o skimming, se é uma leitura mais aprofundada. Percebe? Bom, então isso é fundamental. E aí vamos fazer esse exercício agora, né? A gente pode pegar aqui, ó. Eu vou provar para vocês, ó, que não precisa ler o texto todo. Olha só. Pergunta de referência ao texto 1. Quer dizer, vamos lá na... Ó, pronto. A palavra struggled, no segundo parágrafo, pode ser melhor traduzida como tem tido dificuldade, procura libertar-se, tentar duramente, contorcer-se. Dificuldade, libertar-se, tentar e contorcer-se. Ok? Segundo parágrafo, struggled. Vamos lá, então? Nem li o texto, né? Vocês sabem que eu não li porque eu acabei de abrir a prova junto com vocês. Não li nada, então vamos lá. Tá aqui o texto, ó. Segundo parágrafo, esse é o primeiro parágrafo, correto? Esse aqui é o segundo. E aí, ó, a palavra struggled, ela tá logo no início, ó. Olha ela aqui, já até marquei aqui. Tá em azulzinho para você visualizar também junto comigo. Olha o que está dizendo. Historically, a gente já estudou esse sufixo, lembra? Li. Historically. Historicamente. Historically. The FSH, o FHS, que eu nem sei o que é, porque eu não li o primeiro parágrafo, e eu falei para vocês que eu não ia ler tudo, eu ia ler só a pergunta e buscar a resposta. Has struggled with access, quality and service coordination. E aí tá dizendo assim, ó. Tá, vamos lá. Ele struggled, que eu não sei o que é, with access, quality and service coordination. Uma pergunta era contorcer-se. Gente, olha só, FHS, FSH, não é uma pessoa. Por que eu sei que não é uma pessoa? Porque tá uma sigla aqui. Ninguém tem nome, né? Nenhum ser vivo tem como nome uma sigla.
Então, contorcer-se já está fora de cogitação, concordam? Então, ó, já eliminei uma possibilidade aqui, ó, contorcer-se. Cadê? Não tem, não pode ser. Então tá lá. Procurar libertar-se, tem tido dificuldade e tentar duramente. Procurar libertar-se também fica bem parecido aqui com a letra D, né? Porque é uma coisa mais pessoal. Uma pessoa tenta se libertar de alguma coisa. Então já está meio difícil de ser esse. Mas tudo bem, vamos lá. Então, ó, tem tido dificuldade e tentar duramente. Vamos pensar nisso então, dificuldade e tentar duramente. Aí eu volto lá, olha o que acontece, ó. Ele tem tido dificuldade com acesso, qualidade e a coordenação do serviço. Na década passada, ó, over the past decades, decades a gente viu que é um cognato, né? Porque a gente lembra que a gente já falou sobre isso naquele texto lá do Breaking News English, falando sobre essa palavra década, e ela parece muito também com o português. E aí, a gente viu também, ó, a palavra initiatives, que também é um cognato. Então, over the past decade, da última década, several initiatives designed to improve quality in Brazil. Improve quality in Brazil. Ou seja, ele falou que na última década teve iniciativas. Gente, se teve iniciativa e depois tem qualidade, o que dá para concluir? Você faz uma iniciativa para piorar ou para melhorar a qualidade, né? Então, já dá para entender que o Struggled Access Quality e Service Coordination é uma dificuldade para encontrar essa qualidade, porque ele falou que é um processo que tem a ver com décadas. Percebe? Então, ele tem tido dificuldade, né, com acesso, qualidade e a coordenação dos serviços. Percebe que só vendo as palavras e sem saber nem o que se trata esse FHS, está escrito no texto. Ó, se eu subir aqui, eu vou achar. Mas eu não quero achar de propósito. Eu só quero provar para vocês que, mesmo sem entender do que um texto está falando, eu consigo responder perguntas por inferência, por dedução. E essa é uma ideia que só é possível quando a gente conhece termos da língua, né? A gente viu juntos, né? O LY, que forma o mente. A gente viu o próprio struggled, que está aqui marcado. A gente viu que o ED é um sufixo que forma o passado. Então, uma coisa, ó, que está já na história. Ele tem tentado fazer, ele tem struggled com acesso, qualidade e a coordenação do serviço. Então, não faz sentido eu dizer que ele tem se contorcido, né? Ou que ele tem tentado se libertar da qualidade. Não. Mas que ele tem tido dificuldade com a qualidade, faz sentido. Tem tido dificuldade com acesso, tem tido dificuldade com a coordenação do serviço, né? Tudo isso faz sentido, né? E aí, tentar duramente. Vamos ver, tentar duramente. FHS tem tentado duramente o acesso, tentado duramente a qualidade e tentado duramente a qualidade do serviço. Faria sentido ter tentado duramente, porém a gente tem um probleminha aqui, ó. A última década, ele teve várias iniciativas, ou seja, esse é um processo que já está durando muito tempo, né? Então, você não fica anos tentando uma coisa duramente, né? Você tenta uma coisa duramente de uma forma incisiva para conseguir o resultado rápido, né? Ou pelo menos naquele momento que você está ali
se empenhando. Esse não é um processo que se estende durante muito, muito tempo, né? Então, é muito importante aqui também a gente tentar inferir através do sentido. E aí a gente está vendo aqui que, por se tratar de acesso, qualidade e service coordination, que é a coordenação do serviço, são processos que também são longos. Você não coordena um serviço de uma hora para outra. Então, os struggles aqui faz muito sentido com essa ideia da dificuldade, do sacrifício, né, para conseguir, né, alcançar esses fatores, né, o fator do acesso, da qualidade e da coordenação do serviço. Perfeito? E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as outras questões. Fica aqui uma missão aí para vocês, ó, tentar responder a número 2, a número 3, a 4 e a número 6, né? Tem também, ó, a 7 aqui e vai ter um outro texto ainda, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Juntos em sala, a gente vai dar uma olhada nessa avaliação aqui. São 12 perguntas ao todo. Aliás, até mais, ó, tem mais texto, ó. Esse aqui tá bem legal para o nosso encontro. Que a gente lembra que a gente ficou de fazer uma análise de uma avaliação juntos? Essa aqui tá ótima. Ela vai ficar como atividade para vocês tentarem, e aí juntos vamos também dar um mergulho aqui nessa avaliação, tá bom? Só que, lembra, a gente comentou que a gente ia usar uma avaliação só como exemplo, né, para ver o modelo de perguntas. Não faz sentido a gente mergulhar numa avaliação, seja ela qual for, porque a gente tem alunos de diferentes realidades na turma, né? E essa turma, essa prova aqui, como a gente viu lá no início, está escrito aqui no... Olha o que está escrito logo no comecinho, ó. Prof. Saúde, mestrado em saúde da família. A gente tem pouquíssimas pessoas na turma na área da saúde, então não faz sentido a gente mergulhar numa prova de saúde, né? Então, vamos só dar uma olhada no tipo, né, de questão que aparece. Isso sim é importante para a gente, entender os modelos de questão para que a gente tenha maior autonomia na hora de fazer essas avaliações, tá bom? Então, no próximo encontro, a gente dá uma aprofundada nesse texto, já fica aqui como atividade também. Estou deixando o link para vocês. E, junto com o link, com esse documento, que na verdade já está na pasta, né, que vocês têm acesso, eu vou deixar também um link do Google Forms, para quem quiser tentar responder, né, e quiser que eu dê uma olhada, aí eu posso fazer isso também através do link, tá certo? Então, agora a gente já tem 12 atividades, né? Paramos na 6, não foi? E agora a gente tem mais 2 atividades online aqui para a gente aprofundar a nossa análise, né, de textos na língua inglesa, sejam eles avaliações, sejam eles artigos, como nós lemos em sala de aula, ou até mesmo questões, né, da própria língua, como a gente viu naquela atividade dos sufixos, né, em sala de aula, ok? E vou colocar também uma atividade de... Ah, não, já falei, né, do plural. Então, vai ter atividade do plural, vão ter 4 atividades, né, de pronome, e também essa atividade aqui de uma avaliação, para a gente dar uma olhada, perfeito? Então, qualquer dúvida, estou à disposição no grupo do WhatsApp, na plataforma do ProIniciar, também por e-mail, ok? É isso, gente. A gente se encontra na próxima aula. Obrigado pela participação. A galera tem respondido aí todos, né, os questionários lá do Formas. Pessoal super participativo, turma sensacional. É uma honra fazer parte desse grupo junto com vocês. A gente se encontra na quarta-feira e até lá. See you. Goodbye.